Dia das Mães está chegando, já é domingo. E você, vai dar algum presente para sua mãe? Muitas crianças estão preocupadas, porque as lojas estão fechadas. Como vai comprar presente para a mãe? Ou então o pai foi mandado embora e eu não tenho dinheiro para comprar presente para minha mãe. As escolas não vão ter festas de Dia das Mães e a igreja vai estar fechada, não vai ter homenagem para as mães. Será que esse ano o Dia das Mães vai passar em branco? Hoje eu vou contar uma história de um menino que também estava muito preocupado com o presente que ia dar para sua mãe. Mas você não precisa se preocupar, porque depois que você ouvir a história, na descrição do vídeo aqui embaixo vão ter alguns links com ideias para você homenagear a sua mãe. São ideias muito fáceis que com certeza uma delas você vai conseguir fazer na sua casa para ter um Dia das Mães especial mesmo na quarentena. Não perca! Mas hoje eu vou contar a história de um menino que chamava Samuel. Quem era Samuel? Samuel era um menino de 7 anos que nasceu no Nordeste. E lá no Nordeste ele morava com a sua família e eles tinham uma casinha simples. A mãe dele plantava uma horta onde ela colhia alguns alimentos para eles comerem. E lá eles iam à igreja, gostavam muito da igrejinha deles lá. Eles eram felizes lá no Nordeste. Mas aconteceu uma grande seca, parou de chover. E o rio onde eles pegavam água para beber secou. E a terra ficou tão seca, que nada mais crescia. Nenhuma planta, nenhum alface, nenhuma mandioca que plantava lá nascia, porque a terra estava muito seca. E eles começaram a passar por um momento muito difícil, sem dinheiro para nada, sem comida. E o pai do Samuel ficou muito preocupado, mas ele recebeu uma proposta para trabalhar aqui em São Paulo, numa fábrica. E ele pensou, bom, com esse salário que eu vou ganhar, daria para eu sustentar a minha família. Então, eles arrumaram as coisas, subiram num caminhão e andaram muitas horas até chegar aqui no Sudeste. Chegando aqui estava frio. Aqui não era calor igual lá no lugar onde eles moravam. Aqui estava tudo nublado, tinha uma garoa fina. Mas os dias foram passando e o pai do Samuel percebeu que o salário que ele ia ganhar nessa fábrica não era o suficiente para pagar as coisas aqui. Aqui em São Paulo as casas eram muito caras, tudo era mais caro do que lá no Nordeste. Então eles tiveram que morar na favela, porque era o único lugar que eles tinham dinheiro para comprar uma casinha. E aí os dias foram passando e eles só tinham dinheiro para comida, não dava para comprar roupas nem sapatos novos. E a mãe do Samuelzinho foi ficando triste, magra, não sorria mais, porque ela sentia muita saudade do Nordeste, da igreja que eles iam, da família deles, do sol que fazia lá, da casa dela lá, que era melhor do que a casa daqui. Ela estava muito desanimada morando aqui. E então, o Samuel, ele vivia aqui com os seus pais e com o seu cachorro. Eu tinha esquecido de falar do cachorro. O cachorro dele chamava Fiel, porque em todo lugar que Samuelzinho ia, o Fiel ia atrás. Era o seu companheiro. E aqui em São Paulo tinha uma igreja também. Mas a família do Samuelzinho não quis ir, porque eles tinham vergonha. Porque as igrejas daqui eram muito grandes e bonitas e as pessoas iam com roupas arrumadas na igreja. E a família do Samuelzinho tinha roupas velhas. O Samuel andava descalço, ele não tinha nem sapato para ir na igreja. E a mãe do Samuelzinho ficava com vergonha. O que será que os irmãos da igreja vão pensar da gente? Será que eles vão olhar feio pra gente? Será?
isso não pode acontecer na igreja. A gente não pode discriminar ninguém por causa da roupa. Mas ela tinha esse medo, por isso eles nunca tinham ido na igreja aqui em São Paulo. E o Samuelzinho ficava muito preocupado com a sua mãe triste. Então, todas as noites, ele orava. Ele orava e falava: Deus, me ajuda a fazer alguma coisa para minha mãe sorrir de novo. E ele orava todas as noites e o Dia das Mães estava chegando. E ele estava muito preocupado, porque o que eu vou dar para minha mãe? Eu não tenho um centavo. E ele começou a falar com o cachorro dele: Fiel, me dá uma ideia. Eu não tenho dinheiro para comprar um presente para minha mãe e eu quero que ela sorria. Eu quero que ela tenha um dia especial, porque ela é uma mãe muito especial para mim. E aí ele perguntava, falava: Fiel, me ajuda. E o Fiel nem prestava atenção no que ele estava falando, estava só se coçando. E aí o Samuel ficou estressado, falou: Fiel, eu tô aqui cheio de problemas para resolver e você nem para me dar uma ideia do que dá para minha mãe, você nem presta atenção no que eu falo, só fica aí se coçando. E brigou com o Fiel, que não tava nem aí. E aí ele pensou e resolveu orar de novo e falar: Deus, me ajuda. Como eu posso homenagear a minha mãe nesse Dia das Mães? E aí uma voz lá dentro dele falou assim: cante. Aí ele: cantar? Mas eu tô sempre cantando e minha mãe não tá nem aí. Aí ele se lembrou do pastor dele lá da igrejinha no Nordeste, que falava um versículo que dizia: celebrai com júbilo ao Senhor e apresentai-vos a Ele com canto. Salmo 100, 1a e 2b. Ele lembrou desse versículo e falou: Deus está falando que eu tenho que cantar. E aí a imagem da igreja vinha na cabeça dele e ele teve uma ideia: eu vou na igreja. Eu vou na igreja cantar na igreja. Mas Samuel era um menino muito tímido, tinha muita vergonha de falar com adultos, sabe? Ele só tinha 7 anos. E aí ele falou: não, Senhor, eu não tenho coragem de ir na igreja falar que eu quero cantar. E aí ele lembrou de outro versículo, Deus falando para ele assim: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41, 13. E aí ele lembrou: bom, se Deus está falando que eu tenho que ir cantar e ir lá na igreja, eu vou ter coragem, que ele vai me ajudar. E o Samuelzinho foi e o Fiel foi atrás. E eles foram até a igreja e o culto estava acabando. E aí ele entrou na igreja e viu o pianista fechando o piano já para ir embora. E aí ele foi até lá e parou na frente do pianista. Aí aquele homem olhou e falou: o que você quer? Aí ele falou: eu quero cantar. Aí o homem falou assim: cantar? Olha, mas tem que ser rápido. Ele tava com fome, queria ir para casa almoçar. Não tava com muita paciência, sabe? Mas falou: tudo bem. Que música você quer cantar, menino? E aí ele falou: eu quero cantar o hino número. Aí falou o número do hino. E aí o pianista foi lá, começou a tocar, achando que era só uma brincadeira, né? Que era só uma criança querendo cantar. E aí Samuelzinho começou a cantar. E aí quando começou a cantar, o pianista começou a prestar atenção e ficou de olho arregalado, ficou admirado. Samuelzinho cantava tão lindo, ele tinha uma voz linda. E ele começou a cantar e cantar, e quando acabou a música, o pianista estava surpreso. E falou assim: como você chama? Ele falou: Samuel. Você é daqui da igreja? Eu nunca te vi. Aí ele falou: não, senhora, a gente
era do Nordeste e mudamos pra cá há pouco tempo, não viemos na igreja ainda. Aí o pianista falou, olha, domingo vai ter uma homenagem para as mães e eu preciso de alguém para fazer um solo. E eu estava aqui pensando, quem poderia fazer o solo de Dia das Mães? Será que você não quer vir aqui domingo e fazer um solo pro Dia das Mães? Samuelzinho estava com as pernas tremendo, ele nem sabia o que dizer, que emoção. E ele falou, sim, eu topo. E aí Samuel foi para casa e agora ele tinha 2 desafios. Um era vencer a timidez e cantar na frente da igreja cheia. O outro era convencer a sua mãe dela ir na igreja domingo, porque lembra, ela não ia porque tinha vergonha. E aí ele ficou pensando, e agora? Eu preciso que minha mãe vá na igreja. Ele ficou pedindo a semana inteira. E ela dizia, não, Samuel, eu não tenho roupa. E aí, no domingo de manhã, o pai do Samuelzinho acordou e disse, vamos todos na igreja hoje. E aí o Samuel saiu correndo e eles foram na igreja. E quando chegou lá, o Samuel sumiu. Foi lá conversar com o pianista. E a mãe dele achou estranho, ela sentou no último banco para ninguém ver ela. E aí ela falou, será que o Samuel ficou com vergonha porque ele estava descalço e foi embora para casa? E aí ela continuou lá assistindo o culto, quando chamaram o coral para ir lá na frente, apareceu o Samuel. Ele tava lindo, tava de beca, com a roupa do coral. E a beca era comprida, a esposa do pastor pegou uma beca bem comprida para cobrir os pezinhos dele, então nem parecia que ele tava descalço. E aí ele foi lá na frente, viu aquela igreja cheia, respirou fundo com as pernas tremendo e aí falou, olha, eu vou cantar essa música em louvor a Deus, porque Deus me amou, enviou seu Filho Jesus para morrer pelos meus pecados na cruz e Jesus ressuscitou e Deus é tão bom que Ele me deu a minha mãe, uma mãe tão especial que falou de Jesus para mim e hoje eu sou salvo e eu vou cantar essa música em homenagem a ela. E aí Samuelzinho cantou a música e o refrão da música dizia assim, ó, é grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe. E ele cantou a música inteira, estrofe por estrofe, refrão por refrão, a música para a mamãe. E a mãe dele chorava de alegria. E a igreja bateu palmas, aplaudiu, porque ele cantou tão lindo, ele estava tão lindo aquele dia. E todo mundo ficou apaixonado, porque ele cantou muito bonito. E aí, os irmãos da igreja, quando acabaram o culto, foram conversar com ele e falar, Samuel, parabéns, né? Você cantou muito bem. E aí, os irmãos da igreja se apresentaram para os pais do Samuel e fizeram amizade, receberam eles com muito amor, muito carinho. E depois daquele dia, a família de Samuel continuou indo na igreja todos os domingos e os irmãos da igreja começaram a ajudá-los. E esse foi o fim da história muito feliz do presente que Samuelzinho deu para sua mãe. Ele não precisou gastar nem um centavinho. Ele só precisou do amor pela mamãe e da ajuda de Deus. E tudo ficou bem e a mãe dele sorriu aquele dia. Então, você também pode homenagear sua mãe com o que você tem aí em casa. Você pode olhar as nossas ideias que a gente vai dar para você para ter um Dia das Mães muito especial. E agora, eu queria que você orasse comigo pela vida da sua mãe. Senhor Deus, obrigada por essa história e obrigada, Senhor, por ter nos dado uma mãe. Que nós possamos sempre ser motivo de orgulho
possamos obedecer nossas mães, ouvir os seus conselhos, Senhor, e honrá-las até o último dia de suas vidas. Que o Senhor possa cuidar de nossas mães e as protegê-las de todo o mal. E que nós possamos fazer com que elas sorriam sempre. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Feliz Dia das Mães.